salvação, que poderei temer, és minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Francisco Retes Vilena, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Sandra Regina dos Santos Baena, Antônio Coloim, Terezinha Pepino, Inês Guimarães, José Roberto da Silva, Stephanie Almeida Silva, Alaor Tomé, Maria Tereza Manzi Tomé, Julinda Maciel, Geralda Silva, Maria Benedita, Joaquim Carlos, Iraci Pereira da Silva, Patrocínio de Souza Batista, José Carlos de Souza Batista, Benedita Alves Paulino, Joana Alves Francisco, Plínio, Creuza Maria, Albertina, Eulália Rodrigues, Elaine Cristina Francisco, falecidos da família Oliveira, Romana Eugênio de Lira, André Arsênio Pereira, José Carlos Simões, Dalva Rodrigues, falecidos da família Oliveira, Alberto Carnieto, falecidos da família Festa, falecidos da família Carnieto, Alex de Barros Fernandes, José Soares da Silva, Pedro Oquendo, Oneide Neves Oquendo, Darcy Silveira do Carmo, Maria de Lourdes Visconde, Francisco Quis Filho, Diva Cronca Gomes Pinheiro, Otacília Alves da Silva, Sônia Régia Oliveira, Milton José dos Santos, Janete Silva Camargo, Sebastião Pedro de Camargo, Nilza Lopes da Silva, Margarida Lopes da Silva, Benedito Lopes da Silva, Francisco Lopes da Silva, Moacir de Souza, José Castro de Pinto, Antônio Elias Filho, e por todas as almas, pelas intenções de Luiz Fernando Surian Filho, Gabriel Elias Lousada Gonçalves, Zelândia Aparecida Dantas, Elza Maria Cavalcante e família, Valmir da Silva, Giuseppe Silvestre e família, família Tárzia, família Grifo, Luiz Rodrigues do Vale, Maria de Fátima Vale, por todos os vivos, Luiz Fernando Barros dos Santos, Emanuele Arcanjo da Silva, Luísa de Oliveira Elias, Adélia Muramoto, em ação de graças a Nossa Senhora, sob o título do desterro, a Santo Expedito e a todos os santos e santas. Todos de pé.
Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e Deus Pai está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, ornada como a noiva, que se preparou para o seu noivo. O Senhor nos conceda em sua misericórdia perdão para os nossos pecados. Assim, lavados de nossas culpas, dignamente, celebremos agora os santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece e os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio.
já bem antes da aurora ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para o meu nome estar para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Nós, na liturgia da Igreja, celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Esta igreja, esta basílica, é uma das 4 mais importantes que a Igreja tem no seu seio. As 4 ficam em Roma, que é o coração da fé cristã. As 4 grandes basílicas representam todas as demais igrejas que existem no mundo inteiro.
então os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Então, através das 4, todas as igrejas estão numa mesma comunhão de fé em Cristo Jesus. A igreja, ela tem o costume de dedicar as catedrais. Catedral é a igreja principal de uma diocese. Uma diocese é onde tem um bispo que dali comanda todo o rebanho da Igreja de Deus presente naquele território. Nós, por exemplo, temos a nossa catedral na Sé, é a igreja mãe, a igreja principal da Arquidiocese de São Paulo, porque ali é a igreja onde tem a cátedra, a cadeira do bispo, que é o pastor, não é, que desta forma reúne na fé os fiéis que residem nesse território. Então toda a igreja catedral é dedicada, é consagrada. A Catedral de Roma é justamente a igreja de São João, que está no bairro central desta cidade, é chamado Laterano, em português, Latrão. Por isso ela é a principal, a mãe de todas as demais igrejas, tanto da cidade de Roma, da diocese de Roma, como de todo o mundo, de toda a igreja presente no mundo inteiro. O bispo de Roma é aquele que para o mundo todo é o Papa. Então, no momento, é Francisco. Então, a catedral, a igreja do bispo de Roma, não é São Pedro, onde ele reside e dali governa a igreja no universo todo, no mundo inteiro, mas a igreja do bispo de Roma é São João, não é, dedicada ao apóstolo São João, se bem que a princípio ela foi dedicada ao Santíssimo Salvador, é dedicada ao próprio Jesus Cristo, porque ela foi a primeira grande igreja que se construiu depois que o cristianismo foi oficialmente declarado como religião para os povos do Ocidente. Então é a mais antiga, até na sua própria construção, feita ainda no século III da nossa era cristã. Então essa igreja, ela representa todas as igrejas, grandes, pequenas, ricas, pobres, artísticas ou simples, não importa, não é? Todas as grandes basílicas, as grandes catedrais, as grandes matrizes, os grandes oratórios, como as pequenas capelas, as mais simples igrejinhas perdidas lá no campo, lá no mato. Então todas estão representadas na igreja, que é a mãe de todas, a São João, não é, de Latrão, que hoje a festa é a festa da sua dedicação. Desta forma, então, a igreja nos convida justamente a estar ainda mais em comunhão de fé e de amor com aquele que é o bispo para Roma, mas que é o pastor de toda a igreja no universo, o Santo Padre, o Papa Francisco. Então, sendo ela mãe e cabeça
de todas as igrejas. A Catedral Lateranense foi a primeira igreja construída, tanto em Roma, como também para todo o Ocidente. E ela mostra-nos, pois, que não é o local onde Deus quer sempre se reunir com o seu povo. Então, temos dois tipos de igreja. Temos a igreja templo, a igreja material, a igreja visível, a igreja construída com o engenho e não é com a sabedoria humana, como esta aqui, na qual estamos agora, e temos a igreja construída pelas pessoas, aquilo que São Paulo chama de pedras vivas. Então, a igreja espiritual, a igreja que está além, não é, da sua parte física, a igreja invisível, que é formada por todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus. Então, a igreja, ou as igrejas de pedra, como esta, nossa matriz da Lapa, elas são um sinal da presença do Cristo. Jesus está presente junto do seu povo, no meio do seu povo, e as igrejas na qual nós nos reunimos justamente representam isso, que Jesus está presente entre nós. Ele é o pastor, Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, os membros, não é? Como membros, nós fazemos parte do grande corpo de Cristo, que é a sua igreja. E desta igreja, Jesus é justamente a cabeça. Então, não é, nos templos materiais, Jesus nos fala ali, Jesus nos alimenta ali, com a sua palavra, com o pão da Eucaristia, com o seu próprio corpo e sangue. Ele é quem preside a comunidade reunida em oração e nos dá a certeza de que Ele permanece conosco para sempre. Ele está sempre entre nós. Então, não é, a igreja local onde o povo de Deus se reúne e onde o povo de Deus busca justamente prestar cultos ao seu Senhor, merece da nossa parte toda a consideração, todo o respeito. Jesus mostra-nos isso quando chega ao templo e vendo que o templo em Jerusalém estava sendo profanado pelos comerciantes, pelos vendedores, pelos cambistas, não é? Então, o que é que ele faz? Não pensa duas vezes, pega num chicote e põe todo mundo para correr. Vocês estão fazendo da casa do meu pai, que é uma casa de oração, um covil de ladrões. E aí então Jesus vai justamente regulamentar tudo. Jesus vai colocar ordem em tudo, tirando todo mundo dali, porque estavam desvirtuando o significado e o sentido daquele lugar. É um lugar sagrado. Quando se entra aqui nesta nossa igreja, é só olhar para o teto, lá no átrio de entrada, está justamente escrito isso. Está em latim, mas em português, não é? Este lugar
é um lugar sagrado. Este lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. Esta casa é uma casa de oração. Deus habita nela. Então é Ele aquele que por primeiro habita esse lugar. Por isso que então, este local deve receber o mesmo respeito que nós devemos ter uns para com os outros, porque também nós, pessoas batizados, somos pedras vivas no grande templo espiritual que Jesus quis edificar, que é a sua igreja. Então, a igreja, naquilo que ela é, ela se confunde com o local onde o povo de Deus se reúne e com este mesmo povo que, tendo o Espírito Santo em si, também é templo vivo, morada viva do próprio Deus. Então, na dedicação da Basílica do Latrão, nós hoje, também mais do que nunca, queremos renovar a nossa dedicação ao Senhor. Nós também fomos dedicados a Ele, pelo batismo que recebemos. Desta forma, nós nos tornamos pedras, com as quais o próprio Deus quer construir a sua igreja. Somos pedras vivas da igreja de Nosso Senhor e, portanto, somos também sagrados, porque é Deus aquele que habita em nós. É Ele quem está presente em nós. E como igreja viva que somos, justamente, nossa missão é sempre buscar estar presente em Jesus e fazer com que Jesus também esteja sempre presente em nós. Por quê? Porque nós somos a sua família, nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, uma igreja viva, viva na palavra, viva na fé, viva na Eucaristia, viva no amor, viva na grande comunhão, com o Santo Padre, o Papa e com todos os nossos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. Vai converter-se na carne de Jesus e o vinho será sangue que derramou na cruz, e o vinho será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos todo nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso,
nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos dá hóstia viva, que somos todos nós, vos dá hóstia viva, que somos todos nós. Como pedras vivas que somos no grande edifício espiritual que é a Igreja, vamos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos receber nesta Igreja os frutos dos sacramentos e de nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós quisestes habitar esta casa de oração, para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo vivo do Espírito Santo. Dando-lhe vida sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo e mãe exultante de muitos filhos, simbolizada pelos templos visíveis. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, presente no mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, vossos ministros, nossa comunidade da Lapa e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Francisco, Antônio, José Maria José, Sandra Antônio, Terezinha Inês, José Roberto Stephanie Alaor, Maria Teresa, Julinda, Geralda, Maria Benedita, Joaquim Carlos Iraci, Patrocínio, José Carlos, Benedita, Joana Plínio, Creuza Maria, Albertina, Eulália, Elaine, família Oliveira, Romana, André, José Carlos Dalva, família Oliveira, Alberto, família Festa, família Carnieto, Alex, José Silva, Pedro, Oneide, Darcy, Maria de Lourdes, Francisco, Diva, Otacília, Sônia, Milton, Janete, Sebastião, Nilza, Margarida, Benedito, Francisco, Moacir, José, Antônio, Elias e de todos os nossos demais entes amados que também já partiram desta vida, sejam acolhidos junto a vós na luz eterna do vosso reino. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda vos pedimos por Luiz Fernando, Gabriel, Zelândia, Elza, Valmir, Giuseppe, família, família Tárcia, família Grifo, Luiz, Maria de Fátima, Luiz Fernando, Emanuel, Luísa, Adélia e cada um de nós que estamos aqui ao redor da vossa mesa. Dai-nos, possamos plenamente participar da vida no vosso reino eterno, com a Virgem Mãe, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, e todos aqueles que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Na casa do Senhor, onde Ele nos reúne em seu amor, para nos alimentar com sua palavra e o pão da Eucaristia, obedientes ao seu ensinamento, em oração com Jesus, digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, doenças e epidemias, ó Pai. Dai-nos hoje a força na saúde e a união na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos da pandemia, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia da salvação e da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
recebermos, Senhor, Tua presença sagrada para confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. Surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós termos santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida. Deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazer vibrar nosso ser, indo encontrar o Pai Santo, sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, fazer que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor.
como pedras vivas, formai um templo espiritual, um sacerdócio santo para o Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos destes a Igreja neste mundo, como imagem da Jerusalém celeste, concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e habitemos um dia em vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, na alegria de sermos a Igreja do Senhor, reunida no poder do seu santo nome, que nos salva sempre. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. No pátio do colégio, São Paulo recebeu a semente do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós, boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. De Cristo somos nós, discípulos missionários, Igreja em saída ao encontro dos irmãos. Levemos generosos a alegria do Evangelho a todos os recantos da cidade a esperar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar.